Estados Unidos planejam enviar 20 milhões de dólares em medicamentos do kit intubação para o Brasil. Europa anuncia início de análise de segurança e eficácia da vacina Coronavac. Brasil acelera a campanha de vacinação e ameaça o 4º lugar do Reino Unido em ranking global. Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é o primeiro a depor na CPI da pandemia no Senado. Trem do metrô da Cidade do México cai em avenida e deixa mortos e feridos. Mesmo com crise, pesquisa revela aquecimento na economia para a campanha do Dia das Mães. Quase metade dos contribuintes não mandou a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. E você vai conhecer a aposentada que criou uma rádio para alegrar as amigas durante a pandemia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O depoimento do ex-ministro Nelson Teich, que estava marcado para hoje, ficou para amanhã. Eduardo Pazuello, que seria ouvido nesta quarta-feira, remarcou o depoimento para o dia 19, após informar que teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Em uma sessão de mais de 6 horas, que deve ser maior que isso até o fim da sessão, ainda acontece muitos episódios que serão destacados hoje aqui. Luiz Mandetta disse que todas as decisões à frente do Ministério da Saúde foram baseadas na ciência, que o presidente Jair Bolsonaro foi alertado sobre a necessidade de mudar a estratégia de enfrentamento à pandemia e destacou que os problemas enfrentados no Amazonas tiveram relação com muitas mudanças na gestão. Em uma extensa sessão que entrou pela tarde, o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, prestou depoimento aos membros da CPI da pandemia. Ainda antes do começo da sessão, novos requerimentos de convocação foram protocolados. Senadores querem mais detalhes sobre a aplicação dos recursos federais nos estados. Marcos Rogério pediu que o ex-secretário de Saúde do Amazonas, João Paulo Marques dos Santos, preste depoimento à CPI. Para o senador, a presença dele é fundamental para explicar irregularidades na compra de 28 ventiladores pulmonares por 2,9 milhões de reais. No depoimento à CPI da pandemia, Mandetta ressaltou que sempre baseou as decisões do Ministério da Saúde na ciência. Disse que entregou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro no dia 28 de março, onde recomendou expressamente que a presidência mudasse a estratégia de enfrentamento da pandemia para evitar o colapso no sistema de saúde. Destacou que no Amazonas o enfrentamento à pandemia foi confuso por conta de mudanças na gestão, que não houve falta de dinheiro para enfrentar a doença. É que lá houve uma interrupção. Eu falava com um secretário, daqui a pouco me ligava e falava, não, agora foi demitido aquele, agora vem um outro. Aí entrou uma secretária que não era de lá, que não conhecia a rede, não conhecia o Ministério. Eu mandei para Manaus um grupo de especialistas em gestão de crise, médicos especialistas em gestão de situação de crise, para poder mediar o conflito entre prefeitura e Estado. Ali me parece que vocês terão que fazer uma imersão própria para ver, porque aquilo não se repetiu em outras unidades federativas. Mas não houve falta de dinheiro. Mandetta disse que a demora da Organização Mundial da Saúde em declarar pandemia pelo novo coronavírus tornou mais difícil o combate à Covid, já que atrasou a organização dos países a enfrentar a doença, e esclareceu que barreiras sanitárias não foram feitas precocemente porque não havia orientação para o fechamento de aeroportos. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, também seria ouvido nesta terça-feira, mas com um longo depoimento de Mandetta, ele acabou ficando para amanhã. A CPI da pandemia pretendia ouvir o ex-ministro Eduardo Pazuello nesta quarta, mas ele comunicou à presidência da comissão que teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19, por isso não poderia comparecer presencialmente nos próximos dias. Por sugestão do presidente da comissão, Eduardo Pazuello será ouvido no dia 19 deste mês. Informo que tomei conhecimento ontem que 2 servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo para a Covid-19. 2. Por conseguinte, apresento a Vossa Excelência 2 propostas para atender a convocação da CPI.
Manter a data e hora da audiência prevista anteriormente, alterando para a forma remota. E 2, adiar o referido depoimento para um outro momento, mais oportuno a ser definido pela própria comissão. Eu proponho que ele seja ouvido dia 19, daqui a 15 dias, aqui nesse plenário. Fica dessa forma definido. Em nota, o governo do Amazonas disse que a crise no estado foi mais grave por causa da circulação de uma nova cepa mais transmissível e mais letal, aumentando o consumo de oxigênio em quase 3 vezes. Informou ainda que a estrutura do sistema de saúde de Manaus não contribuiu, pois não tem hospitais, e fechou a maioria das unidades básicas de saúde no pico da pandemia. A nota do governo segue dizendo que o que houve no estado foi uma tragédia e está sendo usada para fins políticos e eleitorais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após ter sido citado durante depoimento da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Acompanhe o trecho do questionamento de Fábio Faria em relação a uma das medidas tomadas por Mandetta quando ainda era o titular da pasta da Educação. Hoje todos nós sabemos que a cada 100 pessoas que vão para a UTI entubadas, 2/3 falecem. E apenas 1/3, ministro Mandetta, conseguem retornar à vida. E o senhor dizia que as pessoas não buscassem os hospitais quando tivessem sintomas, para não superlotar os hospitais. Que apenas quando tivesse falta de ar, problema de respiração, buscassem os hospitais. E muitas dessas pessoas que ouviram ali o ministro Mandetta, naquele momento, podem ter chegado aos hospitais, terem sido entubadas e muitas foram a óbito, ministro. A minha pergunta é clara: o senhor se arrepende de ter feito essa recomendação? O senhor reiteraria hoje essa mesma recomendação? O senhor se considera genocida por ter feito essa recomendação? Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 108 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 4 de maio, o Brasil aplicou 49.697.350 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. E chegam amanhã ao Brasil, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, mais de 620 mil doses da vacina da Pfizer. A nova remessa vinda dos Estados Unidos faz parte do calendário de maio, que vai contar com 2,5 milhões de doses do imunizante. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A Casa Branca informou que planeja enviar ao Brasil uma ajuda de medicamentos que são usados no kit intubação. O presidente americano Joe Biden mencionou que poderia enviar vacinas para o Brasil. A Casa Branca informou nesta terça-feira que planeja enviar 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, em medicamentos que são usados no kit intubação para o Brasil. Biden disse que até o dia 4 de julho, os Estados Unidos terão enviado 10% de seu estoque para várias nações, incluindo o Brasil. A transferência dos medicamentos para a intubação é intermediada pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde no continente americano. Além disso, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que existe a possibilidade de envios de imunizantes ao território brasileiro, e que tudo está sendo tratado com o governo Bolsonaro. Todas as medidas foram declaradas hoje em entrevista de Joe Biden em Washington. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, segundo o levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 1,180 bilhão de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. A China segue na liderança e já tem quase 280 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos ultrapassam 246 milhões e meio. Na terceira posição, superando os 156 milhões, aparece a Índia. O quarto colocado, o Reino Unido, rompe a marca de 50 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5+, o Brasil ultrapassa o número de 49 milhões e meio de doses e se aproxima ainda mais dos britânicos. Desse montante, pouco mais de 31 milhões e meio foram aplicadas como primeira dose.
E muitos brasileiros têm recorrido ao turismo da vacina, ou seja, viajam até um país que ofereça doses a estrangeiros. O destino mais comum, segundo as operadoras, são os Estados Unidos, local onde as exigências para vacinação têm sido flexibilizadas. Agências europeias já oferecem pacotes de viagem para a Rússia que incluem, além de passeios em Moscou e São Petersburgo, a vacinação contra a Covid da Sputnik V. A Agência Regulatória Europeia começou nesta terça a analisar a Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, também produzida e usada no Brasil. Desta forma, pode abrir caminho para uma futura autorização na União Europeia. Fabricada pela Unidade de Ciências Biológicas da Sinovac Biotech, a vacina contém um coronavírus inativo que não pode provocar a doença, mas ajuda as pessoas a desenvolverem anticorpos. A decisão da Autoridade Sanitária Europeia de iniciar a análise se baseia nos resultados prévios de estudos de laboratório e estudos clínicos. Um comunicado da agência destaca que os estudos sugerem que a vacina provoca a produção de anticorpos que tem como alvo o SARS-CoV-2, vírus que provoca a Covid-19 e pode ajudar na proteção contra a doença. Autoridades vão continuar a revisão até reunir informações suficientes para que a Sinovac possa apresentar um pedido formal para o lançamento da Coronavac no mercado europeu. A vacina da Sinovac foi aprovada para uso em fevereiro pela agência reguladora chinesa e é utilizada em vários países, entre eles o Brasil. E veja a seguir, principais produtos da cesta básica estão mais caros. E ainda, pesquisa revela aquecimento na economia para a campanha do Dia das Mães. Os principais produtos da cesta básica estão mais caros. Para muitos brasileiros está cada vez mais difícil fazer aquela refeição completa com o bife, o arroz e o feijão, que são comuns no prato da nossa população. Não há consumidor que não tenha percebido a alta dos preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Muito caros as coisas estão. Arroz, feijão, óleo, bolacha, todos os tipos de alimentos. Arroz, feijão, carne, macarrão, tudo mais caro. E aí, como é que faz para tentar economizar? Tô indo para casa a pé, porque não tenho dinheiro para comprar o arroz hoje. Todos os gêneros alimentícios, limpeza, tudo teve uma alta muito grande. Como é que faz para consumir mesmo assim e economizar um pouquinho? Diminui, tá diminuindo o prato. Senão a conta não fecha. E eles têm toda a razão. Os preços subiram e muito. A Fundação Getúlio Vargas calculou o aumento dos 10 principais alimentos que compõem o prato feito em 12 meses. O aumento foi de 23%. O levantamento realizado em 7 das principais capitais do país apontou que vários alimentos registraram em um ano altas e preços recordes nas prateleiras dos supermercados. O resultado é que o consumidor está desembolsando mais para levar comida para casa. O índice de preços ao consumidor da FGV teve alta de 6,1% de março do ano passado até março deste ano. Os principais responsáveis por esse forte aumento são esses dois aqui, o arroz e o feijão. O arroz subiu 61% e o feijão preto 69%. Sorte de quem tem o hábito de consumir o feijão carioca, que aumentou 20%. Agora, quem prefere o feijão preto, o principal ingrediente da feijoada, por exemplo, vai pagar mais caro. O preço das carnes também está pesando no orçamento do consumidor. A carne bovina aumentou 27,2% e o frango 13,9%. O ovo está 10% mais caro que há um ano. A batata subiu 19% e a cebola 40%. O tomate, que já foi um dos vilões, agora apresentou uma queda de 24%. Esses alimentos, eles têm um apelo, né, no Brasil como um todo muito grande. E isso é um dos fatores que gera uma elasticidade, que a gente chama de elasticidade muito pequena. Né? Você, não importa o que aconteça, você vai continuar procurando, demandando arroz, feijão e carne. A explicação passa pelo aumento das exportações desses alimentos. O dólar mais alto estimula as vendas para fora e deixa os produtos ainda mais caros em reais. Os preços de alguns produtos, né, eles geralmente aumentam ou porque
a oferta cai ou porque a demanda aumenta. E aí, nesse caso, a gente teve pressão pelos dois lados. Pelo lado da oferta, o que impactou muito foi o câmbio, né, o preço do dólar, que durante a pandemia, principalmente, ele subiu muito, né, já está quase na casa dos R$6. E isso desabastece aqui o mercado interno. Faltando oferta, o preço tende a subir. E aí, também faltando oferta, a gente tende a complementar isso via importação. E com o dólar mais caro, essa importação encarece também o produto final. A pandemia ele mudou muito, né, os hábitos do brasileiro em geral. Aquela demanda que antes era direcionada a comer fora, restaurantes, bares, agora está represada para comprar no mercado, né, dos gêneros alimentícios no mercado. Qual que é a alternativa, né, para as pessoas, para tentarem, de certa forma, economizar, tá? Já que, né, o alimento tá tão caro, tentar trocar mesmo. A gente viu que o feijão carioca tá mais barato que o feijão preto, tentar buscar outras alternativas. Esse caso do feijão, né, que a gente calculou aí o preço, a inflação do feijão preto e do feijão carioca, que são os dois mais comuns no país. O feijão preto teve um aumento muito superior. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal costuma comer mais feijão preto, de repente vale a pena tentar mudar esse hábito e comer o feijão mulatinho, que a gente chama aqui, que é o feijão carioca. Vale tentar essas substituições, né? Em vez de comer aquele arroz, tipo um arroz parbolizado, vale tentar essas trocas dentro do próprio produto, né? E aí caçar promoções também, né? Sempre válido. Vários mercados têm aquela quinta da carne, né? Quarta da feira, e aí vale tudo, né? No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta com os investidores de olho nos primeiros depoimentos da CPI da Covid-19 e à espera da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central sobre a taxa básica de juros da economia. A moeda norte-americana subiu 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 5,429 para venda. O primeiro leilão de áreas do pré-sal desde a época da pandemia foi marcado para dezembro e a Petrobras poderá concorrer pelas duas áreas que não atraíram interessados no mega leilão de 2 anos atrás. A expectativa é que os blocos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, no litoral paulista, rendam desta vez 11 bilhões e 100 milhões de reais. Pelas regras, a empresa brasileira vai ficar com uma fatia mínima de 30% do negócio vencedor, mesmo que a sua oferta seja derrotada. Agora é definitivo, o Supremo Tribunal Federal proibiu os bancos de cobrar uma tarifa de 0,25% dos clientes, mesmo que eles não utilizassem o dinheiro. A medida entrou em vigor em abril do ano passado, quando o Conselho Monetário Nacional fixou a taxa máxima deste tipo de empréstimo em 8% ao mês. Para compensar, os bancos foi permitida a cobrança extra. Os bancos já suspenderam a tarifa, que poderia voltar a qualquer momento. Uma pesquisa da FEComércio revelou um aquecimento na economia para a campanha do Dia das Mães deste ano. Que o Dia das Mães é o segundo Natal para o comércio, todo mundo já sabe. Na campanha do Dia das Mães de 2020, o comércio de Dourados movimentou um pouco mais de 6 milhões de reais. A expectativa para este ano é de aumento nas vendas de mais de 200%. Os números da FEComércio, Federação de Comércio de Mato Grosso do Sul, que publicou uma pesquisa de intenção de compra para essa data comemorativa, deixou o setor bastante otimista. Dourados tem reagido, Dourados tem contribuído com a saúde, né, para o problema de Covid. Você vê que nas lojas, você vê as pessoas com álcool, né, tirando temperatura, não vê bagunça, criança bagunçando nem nada. Quer dizer, é um cuidado que o comércio está tendo. Então, graças a isso, o comércio não sofreu tanta queda na venda, né? Outro fator que deve contribuir bastante com o aumento das vendas é a abertura do comércio em horário diferenciado. O comércio já está autorizado a abrir até as salas até às 6 horas da tarde, né? Já liberou as calçadas para os pessoal fazer exposição de mercadorias. Nós estamos esperando, segundo as pesquisas,
que as vendas, entre vendas e comemorações, nós chegaremos a 18.111.000. A economista da FEComércio fala sobre outros fatores que também vão alavancar as vendas e quais os itens que mais serão comprados para presentear as mamães. Isso se deve a um maior percentual de filhos que presentearão as suas mães, mas também ao gasto médio, principalmente com as comemorações, que deverão superar a casa dos R$150. Já no que diz respeito à compra de presentes, estas superarão os R$143. Trata-se de valores expressivos e que se destinarão principalmente à compra de artigos do vestuário. Temos também a parte de calçados, perfumarias, cosméticos, bolsas e acessórios. A especialista revela ainda que as vendas pela internet e os gastos com as comemorações serão responsáveis pela maior parte da movimentação financeira do Dia das Mães deste ano. Mais de 50% dos filhos pretenderão comprar pela internet. Então nós teremos um dinamismo maior, utilizando aí de quesitos relacionados à biossegurança. E na parte das comemorações, a gente percebe que os filhos passarão o dia reunidos com as suas mães e que esse sistema de delivery, de alimentação, que possa subsidiar esse momento será bastante importante nesse relacionamento entre mães e filhos. E veja a seguir, confirmada a morte do ator e comediante Paulo Gustavo. E ainda, trem de metrô na Cidade do México cai em avenida e deixa mortos e feridos. Mais 2.966 vidas foram perdidas para a Covid-19 em 24 horas no Brasil e mais de 77 mil novos casos, foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Dos países afetados pela Covid-19 até hoje, 153.896.613 pessoas foram contaminadas e 3.221.874 não sobreviveram. Os Estados Unidos são líderes absolutos da doença no mundo, com pouco mais de 32.507.000 casos e um total de 578.319 mortes. A Índia, segundo país mais afetado por contaminação, tem quase 20.283.000 contaminados. Já o Brasil soma 14.856.888 pessoas que testaram positivo para a Covid e 411.588 que não resistiram. A França tem mais de 5.741.000 casos da doença. E a Turquia ultrapassou a marca dos 4.929.000 diagnósticos desde o início da pandemia. Após perderem o pódio de primeiro lugar no número de imunizados do mundo por vários meses, os Estados Unidos desaceleraram o ritmo de vacinação. Após os Estados Unidos perderem o posto de país que mais vacina no mundo para a China, o presidente americano Joe Biden admitiu que o ritmo da imunização diminuiu. Biden ainda disse que vai buscar formas de incentivar as pessoas a tomarem a vacina contra o coronavírus. A ideia do presidente é que a população possa celebrar o Dia da Independência, já que no ano passado as comemorações não foram possíveis por conta da pandemia. O governo norte-americano já havia preparado metas anteriores, como a vacinação de 200 milhões de pessoas até abril, o que foi cumprido. O desafio agora é voltar com o ritmo rápido de vacinação que o país havia emplacado no início do ano. Joe Biden acredita que a aceleração da vacina será um ponto importante para a retomada dos grandes centros comerciais e que o governo tem facilidade de cumprir as metas propostas, já que tem contratos com 3 distribuidoras diferentes de imunizante. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometeu uma investigação a fundo sobre o acidente no metrô da capital Cidade do México. Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia na Cidade do México.
Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. O presidente Andrés Manuel Lopes Obrador se solidarizou com as vítimas e prometeu punição aos responsáveis pelo acidente. Haverá uma investigação a fundo, sem considerações de qualquer tipo, buscando conhecer a verdade. Quando esclarecermos o que ocorreu com evidências, podemos estabelecer quem é responsável por isso. Obrador explicou que o inquérito está nas mãos das Procuradorias Federal e da Cidade do México, que receberão o apoio de especialistas internacionais independentes. A prefeita da capital mexicana, Cláudia Sheinbaum, confirmou o balanço de 23 mortos e disse que 79 pessoas estão hospitalizadas. Durante a madrugada, a prefeitura afirmou que a tragédia aconteceu quando uma viga do viaduto partiu na altura da Estação Olivos. Este é o segundo acidente no metrô mexicano este ano. Em janeiro, um incidente nas instalações de controle deixou 1 morto e 29 pessoas intoxicadas. Um caso ocorrido na cidade de Saudades, em Santa Catarina, na manhã de hoje, chocou o país. Um jovem invadiu uma creche com um facão e matou 3 bebês e 2 funcionárias. Uma professora de 30 anos e uma agente educacional de 20. Segundo informações, o jovem deu golpes contra o próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo para um hospital da região após o crime. Ainda não há informações sobre a motivação desse ato. De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, a corporação começou a receber ligações de moradores e funcionários pedindo socorro por volta das 10h30 da manhã. O município de Saudades tem 9.800 habitantes e fica a cerca de 70 quilômetros de Chapecó. A governadora do estado catarinense decretou luto de 3 dias. A Polícia do Rio divulgou hoje a conclusão do inquérito do assassinato de Henri Borel, de 4 anos, ocorrido em março. A mãe da criança, Monique Medeiros, e o vereador Dr. Jairinho foram indiciados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura contra a criança. Segundo a investigação, Monique manteve a relação com Jairinho, apesar de todos os sinais de agressão contra Henri, e por isso a mãe teria contribuído para a morte do filho, já que não afastou o menino do vereador. O político também foi indiciado por outros 2 episódios de tortura contra Henri em fevereiro. O relatório só não traz a dinâmica do crime, que será esclarecida a partir da confissão de um dos 2. Agora cabe ao Ministério Público decidir se denuncia o casal. Foi confirmada a morte do humorista Paulo Gustavo agora à noite no Rio de Janeiro, após semanas de luta contra o agravamento da Covid-19. Paulo Gustavo tinha 42 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de março em um hospital particular em Copacabana. A piora do quadro de saúde do ator aconteceu na noite de domingo. O ator vinha apresentando melhoras, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e interagir com médicos e familiares. No domingo à noite, no entanto, sofreu uma embolia pulmonar. Nesta terça, um novo boletim revelou que o quadro de saúde do ator era irreversível, apesar de manter os sinais vitais. Pouco depois das 9 da noite, no entanto, foi constatada a morte de Paulo Gustavo. A família ainda não divulgou informações do velório e sepultamento. E veja a seguir os ensinamentos da live com o missionário Soares. Você vai conhecer ainda a aposentada que criou uma rádio para alegrar as amigas durante a pandemia. Entra ano, sai ano e não muda nada. A menos de um mês do prazo final para entregar a declaração do imposto de renda, quase metade dos contribuintes não mandou o formulário para a Receita Federal. Brasileiro deixa tudo para a última hora. A frase já é bastante conhecida, mas nunca sai de moda, principalmente em tempos de entrega de imposto de renda. Te preocupa ainda não fazer? O prazo está acabando? Não, sei lá. O senhor já fez a declaração de imposto de renda? Não, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. E pretende fazer esse ano? Tô querendo.
Tô querendo. Se entrar dinheiro... Ainda não, mas farei. Por que a senhora não fez ainda? Porque o prazo foi estendido e eu ainda preciso conferir algumas coisas para que não haja inconsistência. Pretendo até o final do mês estar com ela pronta. Preocupa? Preocupa bastante, tem que estar regularizado. A questão está no seguinte, imposto é imposto, né? O nome já diz, ele é imposto. Não tem jeito de escapar. Não tem como. O balanço parcial divulgado pela Receita Federal comprova esse comportamento. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, apenas 52,8% do total de declarações previstas foram entregues. Ou seja, quase metade dos contribuintes ainda não cumpriram sua obrigação com o leão. Hoje, para você reunir toda a documentação necessária para elaborar sua declaração do imposto de renda, teve uma certa dificuldade junto a bancos, instituições de ensino, comprovantes de saúde. Todos nós somos afetados e para se locomover, ou seja, para reunir essa documentação hoje, criou uma certa dificuldade. E daí, isso vai ficar cada vez mais apertado o prazo e o preenchimento da declaração. Daí justifica esse alto índice aí de não apresentação ainda da declaração. Ao todo, são esperadas para esse ano mais de 32 mil declarações. E o prazo acaba à meia-noite do dia 31 de maio. Existe uma proposta para que o prazo seja estendido para até o final de julho. Mas o projeto ainda depende de sanção do presidente da República. A recomendação dos especialistas é fazer o mais rápido possível a declaração. Quem deixa para a última hora corre o risco de enfrentar congestionamento no sistema da Receita Federal. Além disso, o contribuinte que perder o prazo vai ter que pagar multa. O valor da multa é de R$ 165,74, ou 1% do valor devido. O menor valor é que prevalece. Deixar para o último dia vai congestionar e teremos riscos aí de não conseguir enviar a declaração. 60% das declarações terão restituição de imposto. Os pagamentos serão feitos em 5 lotes, de acordo com o calendário da Receita. O primeiro em 31 de maio. Boa notícia para quem já cumpriu a obrigação junto à Receita, como o Francisco. O zelador fez a declaração na primeira semana do prazo e agora espera o dinheiro para ajudar a pagar a escola do filho. Com ele, não tem essa de última hora. Nunca deixar para o último dia, última hora, porque senão depois o sistema trava, você acaba não declarando na época certa, acaba pagando multa e não é bom pagar já no dia de hoje. Então aquela frase brasileiro deixa para a última hora não é uma boa. Comigo não existe. Sou britânico, tem que ser sempre na hora, ali. Pegou, chegou, nada de atrasado, nada de última hora, nada de último dia. Depois eu vejo. Não, para mim não. Com mais de 20 milhões de casos e atrás apenas dos Estados Unidos, a Índia vive um caos crescente. Neste momento, quem pode ajudar aqueles que mais precisam, inovam e transformam. Acompanhe. Quando o motorista indiano Mohamed viu pessoas carregando familiares infectados pelo coronavírus nas costas para hospitais, ele sabia que tinha que ajudar. Mohamed, de 34 anos, vendeu as joias da esposa e converteu o veículo de 3 rodas em uma pequena ambulância, equipando-o com um cilindro de oxigênio, um oxímetro e outros suprimentos médicos. Um paciente gravemente doente não pode ser levado ao hospital sem suporte de oxigênio. Então pensei, por que não transformar meu rickshaw em uma ambulância? Não é tão espaçoso quanto uma ambulância, mas certamente pode salvar vidas. Enquanto a Índia enfrenta uma grave crise de Covid-19 que viu as infecções dispararem e o sistema de saúde chegar ao ponto de ruptura, indivíduos como Mohamed deram um passo à frente para tentar ajudar comunidades locais. O país, que registrou cerca de 223 mil mortes, se tornou o terceiro no mundo com o maior número de óbitos, passando o México. Eu fiz um carro-ambulância porque vi que em Bhopal e em outras cidades as pessoas carregavam a mãe, o pai doente nos ombros. Às vezes alguém carregava um cilindro de oxigênio ao lado. Vejo jovens lutando sem oxigênio, mesmo quando chamam ambulâncias que cobram até $140. Como uma pessoa pobre pode pagar? Especialmente durante esta pandemia, quando a maioria das pessoas não tem renda.
Mohamed teve problemas com as autoridades por um breve período quando a polícia o acusou de dirigir sem uma licença de emergência durante o lockdown. Mas depois de protestos nas redes sociais, as autoridades retiraram as acusações e deu a ele um passe especial. A Índia já registrou mais de 20 milhões de casos de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Durante a pandemia, muita gente colocou a criatividade para funcionar através das redes sociais. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, uma aposentada criou uma rádio via WhatsApp, onde envia áudios e músicas de vários gêneros para alegrar as amigas. Bom dia! Entrando no ar, a Rádio Tô em Casa. Aquela que chega até você pelo WhatsApp e envia abraços através das músicas. Ao som de aba, os cumprimentos são de uma profissional do rádio. Mas aqui não precisa acústica, sonoplastia, não tem intervalo para os comerciais. É no escritório da Marta Barbosa que tudo acontece. Com um computador, um celular e criatividade, ela criou a Rádio Tô em Casa. Eu tenho um grupo no WhatsApp das Amigas para Sempre. E eu sempre colocava música para elas e para alegrar o nosso dia, tudo. Um dia eu cheguei na cozinha e coloquei Borbulhas de Amor, nunca esqueço. Aí pus para elas, aqui é da Rádio Tô em Casa. Quando eu falei assim, eu falei, nossa, que coisa gozada, né? Eu falando de rádio, e daí surgiu a ideia. Exceto aos domingos, a Rádio Tô em Casa entra no ar neste grupo de WhatsApp, entre as 8 e as 9 da manhã. Além de músicas, aqui também tem dica de filme. A rádio vai fazer um ano em junho e veio como forma de amenizar os impactos da pandemia. Eu procuro sempre falar com a voz alegre, sabe, com um tom de astral para cima, porque a gente sabe que na pandemia muitas pessoas não estão conseguindo deixar a tristeza de lado, só estão pensando naquilo ali, está morrendo, está morrendo. Então o objetivo maior da rádio é esse, levar alegrias para os ouvintes. Enquanto prepara a programação do dia seguinte, Marta relembra e busca energias boas no mural de fotos. Ali tem registro do casamento que viveu por 51 anos com o cartorário Santos Pereira. Tem os filhos e netos, mas é da época de criança que ela rememora o amor pela música e o rádio. Primeiro era o meu pai, que todos os domingos a gente escutava música nos long play e 78 rotação. Depois eu mudei para a Rua 14 de Julho, em frente de uma loja que era de disco, a Musical, e tocava o dia inteiro música, em som alto, porque era costume naquela época. Então eu escutava a música o dia inteiro, daí o meu gosto por todos os tipos de músicas. Aos 72 anos e já aposentada, para Marta, o importante é que as pessoas estejam sempre em movimento, sempre buscando realizar aquilo que planejaram ou coisas que não conseguiram no passado. Nunca é tarde para a gente realizar aquilo que a gente tem, que às vezes a gente nem sabe que está ali dentro. A tecnologia do amor impera na Rádio Tô em Casa. Não é a tecnologia de mais fácil no computador, não sei o que, não. Aqui a tecnologia é do amor. Agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, hoje com o reverendo João Machado, ele falou como é importante seguirmos o exemplo de Jesus, fechar os ouvidos às tentações de Satanás e abrir o coração à palavra de Deus, como está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Satanás ele estava tentando oferecer para Jesus várias coisas. Ele ofereceu o pão porque Jesus ele estava de jejum, estava com fome. Mas Jesus ele foi sábio e respondeu para Satanás no versículo de número 4, dizendo assim: ele, porém, respondendo disse, Jesus dizendo para Satanás: está escrito, nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa frase ela não se aplica somente no nosso mundo físico, mas também no mundo espiritual. E nesse mundo tão turbulento que nós estamos vivendo nele hoje, nesse mundo tão cheio de informações negativas, o que você tem alimentado? No seu emocional, o que você tem deixado entrar? O que você tem deixado tocar no seu coração? O que você tem deixado te afetar e as suas decisões e como você tem vivido? Você está comendo hoje do fast food, da comida ruim, da porcaria? Ou você tem feito como Jesus ele fez? Sabe, aqui é um exemplo daquilo que nós temos que fazer todas as vezes. Todas as vezes que somos confrontados pelas setas de Satanás, todas as vezes que Satanás ele vem com aquela notícia, cochichando assim no seu ouvido, dizendo você não vai conseguir, dizendo você não vai sobreviver, esse mal ele veio para te matar, esse mal veio para te derrubar, nós temos que fazer aquilo que Jesus ele fez. E eu repito aqui, no versículo número 4 está escrito, porém respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Esse pão cheio de mofo, esse pão cheio de porcaria, esse pão cheio de pecado, não só de pão vive o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Meu amado, minha amada, você hoje pode estar passando por tribulação. Você pode hoje estar com uma doença, com sintomas da Covid, com um mal, com uma dor de cabeça, com uma dor no pulso que faz algum tempo que você não sente aquela força na sua mão. Não deixe que as palavras de Satanás, não deixe que esse pão maldito dele entre no seu coração. Faça ao contrário, faça como Jesus ele fez. Hoje, amanhã, depois da manhã, resista, lute contra o mal e você será vitorioso. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.